Ivanisevic vence Wimbledon. Goran Ivanisevic já estava praticamente acabado. Seu ombro vinha lhe causando problemas havia anos. Seu ranking havia despencado para o 125º do mundo e ele não alcançava uma final de Grand Slam desde 1998. A maioria das pessoas achava que seus melhores dias já tinham ficado para trás. E, para ser honesto, ele também achava. Ninguém imaginava que ele faria história em Wimbledon 2001. Ele recebeu um wild card para aquele torneio. Bem, só porque o Wimbledon gostava dele. O cara nem deveria passar da primeira semana. O que aconteceu depois foi incrível. Ivanisevic começou a jogar como nunca antes. Derrota Carlos Moya, Andy Roddick e Marat Safin. Esses são nomes de alto nível, pessoal. Moya, ex-campeão de Roland Garros, Roddick, futuro número 1 do mundo, e Safin, bicampeão de Grand Slam. E, de repente, o cara que parecia estar lá apenas para receber um último cheque estava na final. Ivanisevic enfrentou Pat Rafter, que vivia um grande momento naquele torneio. A final foi insana, 5 sets de puro caos. Em certo momento, Goran sacava para o jogo e cometeu dupla falta não uma, mas 2 vezes. Parecia o colapso clássico, certo? Mas não, ele se recompôs, lutou e acabou vencendo a final. A torcida foi à loucura, e Goran caiu no chão chorando. E, assim, ele se tornou o primeiro wildcard da história a vencer o Wimbledon. Para um cara que estava à beira da aposentadoria e era o 125º do mundo, essa conquista foi simplesmente histórica. Dia acabado a campeão de Wimbledon. Ninguém poderia ter previsto isso. A desclassificação de Djokovic. Novak Djokovic não costuma perder cedo em Grand Slams. Algo assim simplesmente não acontece. Então, quando entrou em quadra no US Open 2020, ele era o grande favorito ao título. Todos basicamente já escreviam seu nome na taça. Mas algo aconteceu na quarta rodada que ninguém viu chegando, nem seus críticos mais ferrenhos. Djokovic enfrentava Pablo Carreño Busta. Graças à atuação impecável de Busta e a alguns erros não forçados de Djokovic, o sérvio acabou perdendo o set. Isso já era um choque por si só, mas Djokovic ficou tão frustrado que, ao bater uma bola para o fundo da quadra, acertou acidentalmente uma juíza de linha na garganta. Ela caiu imediatamente. Toto Sabiam. O próprio Novak sabia que estava prestes a ser desclassificado. Em poucos minutos, os árbitros entraram, conversaram rapidamente e o desqualificaram. E, assim, um jogador invicto naquela temporada e favorito absoluto ao título estava fora. Foi a primeira vez na história que um número 1 do mundo foi desclassificado de um Grand Slam. O mundo do tênis ficou chocado. O torneio ficou completamente aberto, sem nenhum dos Big Three nas semifinais pela primeira vez em muito tempo. Djokovic foi criticado por uns e defendido por outros. Mas uma coisa era certa, foi uma reviravolta que ninguém esperava do geralmente controlado Novak Djokovic. Serena Williams perde para Roberta Vinci. Serena estava prestes a fazer história no US Open 2015. Já tinha conquistado o Australian Open, Roland Garros e Wimbledon. Faltava apenas mais um torneio para completar o calendário Slam, vencer os 4 Majors no mesmo ano. Ela passou tranquilamente pelas rodadas iniciais. Todos já falavam na cerimônia de coroação. Então veio a semifinal. Serena enfrentava Roberta Vinci, uma veterana italiana de 32 anos, ranqueada fora do top 40. Vinci nunca havia chegado a uma semifinal de Slam. Era uma jogadora sólida, sem dúvida, mas derrotar um monstro mental como Serena numa semi? Impossível, certo? Mas, em 3 sets inacreditáveis, Vinci chocou o mundo inteiro. A torcida de Nova York ficou em silêncio na entrevista pós-jogo. Vinci estava tão surpresa quanto todos. Ela disse: "Desculpem, pessoal. É a Serena", rindo de incredulidade. O mais louco é que Vinci perdeu a final para sua compatriota Flávia Pennetta, que se aposentou logo após vencer. Ou seja, além de arruinar o sonho de calendário Slam de Serena, Vinci protagonizou uma das finais de Slam mais estranhas e emocionantes da história. A aposentadoria de Ash Barty. No mundo normal, a maioria dos jogadores se aposenta quando o ranking cai, o corpo não aguenta mais ou simplesmente vão sumindo aos poucos. Mas Ash Barty tinha outro plano para si.
Bart venceu o Australian Open, alcançou o número 1 do mundo e então disse: "Já chega, estou satisfeita com o que conquistei." Bart disse que estava em paz com sua decisão, que queria perseguir outros sonhos e viver a vida fora das quadras. Isso deixou o mundo do tênis completamente surpreso. Afinal, ela tinha apenas 25 anos, estava no auge da carreira, no topo do ranking e acabará de conquistar o Grand Slam de seu país natal. Pouquíssimos atletas saem por cima desse jeito. O anúncio causou choque e admiração ao mesmo tempo. Muitos não conseguiam entender como alguém poderia deixar tanto sucesso para trás. Outros viam como um ato de coragem e autoconsciência. De qualquer forma, foi um dos retiros mais inesperados e impactantes da história recente do esporte. Ao retorno de Kim Clijsters. Clijsters se aposentou jovem, em 2007, para formar uma família. Na época, já era campeã de Grand Slam e uma das melhores jogadoras do mundo. Pouco tempo depois, tornou-se mãe e parecia que seu capítulo no tênis havia terminado. Mas, em 2009, surpreendeu a todos ao anunciar seu retorno. E não foi apenas um retorno simbólico, ela voltou jogando em altíssimo nível. Em seu terceiro torneio após o retorno, Clijsters conquistou o US Open, derrotando nada menos que Serena Williams e Caroline Wozniacki no caminho para o título. Foi um dos retornos mais inspiradores da história do esporte, mostrando que era possível equilibrar maternidade e desempenho de elite. Ao título de Emma Raducanu no US Open 2021. Emma era praticamente desconhecida fora do Reino Unido antes de Wimbledon 2021, onde fez uma boa campanha. Mas nada poderia preparar o mundo para o que ela faria no US Open daquele mesmo ano. Entrando no torneio como número 150 do ranking, teve que jogar o qualificatório. 10 partidas depois, Raducanu se tornou campeã sem perder um único set. Derrotou Leila Fernandes na final e se tornou a primeira jogadora vinda do qualifying a vencer um Grand Slam. Aos 18 anos, ela não só conquistou o título, como fez isso com uma calma e maturidade impressionantes para a idade. Ao triunfo de Gustavo Kuerten em Roland Garros 1997. Poucos fora do Brasil sabiam quem era Gustavo Guga Kuerten antes de Roland Garros 1997. Ele entrou no torneio como número 66 do mundo, usando uma camisa amarela e azul que logo se tornaria icônica. Com seu estilo de jogo alegre e um topspin de esquerda devastador, Guga derrotou campeões como Thomas Muster e Evgeny Kafelnikov antes de conquistar o título. Ao erguer o troféu, dedicou a vitória à sua falecida avó. Seu carisma e humildade o transformaram em ídolo instantâneo, e aquele Roland Garros marcou o início de uma das histórias mais queridas do tênis. Ao título de Juan Martín del Potro no US Open 2009. Del Potro, apelidado de La Torre de Tandil por seus 1,98 metros, tinha apenas 20 anos quando chegou ao US Open 2009. Na final, enfrentou Roger Federer, que vinha de 5 títulos consecutivos no torneio e parecia imbatível. Mas Del Potro não se intimidou. Com seu forenha demolidor, derrotou Federer em 5 sets e conquistou seu primeiro Grand Slam. Foi uma vitória que quebrou a hegemonia dos gigantes Federer, Nadal e Djokovic, e embora as lesões tenham freado sua carreira, aquele momento permanece como um dos mais memoráveis do tênis moderno. Essas histórias mostram como o tênis, apesar de ser um esporte de técnica, resistência e mentalidade, também é um palco para reviravoltas cinematográficas. Goran Ivanisevic, de carta convidada e quase aposentado, para campeão de Wimbledon. Novak Djokovic, invicto e favorito absoluto, desclassificado em um momento de frustração que ninguém esperava. Serena Williams, a poucos passos de um feito histórico, surpreendida por Roberta 20 em um dos maiores choques da era moderna. Ash Barty, que escolheu sair no auge, não por necessidade, mas por decisão pessoal. Kim Clijsters, que provou que era possível voltar ao topo depois de se aposentar e ser mãe. Emma Raducanu, que veio do qualifying e conquistou o US Open sem perder um set, algo nunca visto antes. Gustavo Kuerten, que levou alegria, estilo e emoção a Paris em 1997, transformando-se em lenda. Juan Martín del Potro, que quebrou a sequência de Federer em Nova York com coragem e um forenha imparável. No fim, o que todas essas histórias têm em comum é que ninguém as previu. Elas são lembretes de que no esporte, e na vida, o improvável pode acontecer a qualquer momento. E, quando acontece,
Fica gravado para sempre na memória de quem assiste. São vitórias que vão além dos troféus, derrotas que se transformam em lições, e momentos que definem carreiras. O tênis vive de estatísticas, rankings e títulos, mas também de emoção, surpresa e da capacidade única de escrever roteiros que nem o melhor diretor de cinema ousaria imaginar. E talvez seja por isso que, quando a gente pensa que já viu de tudo, sempre aparece mais uma história para nos lembrar que, no tênis, o próximo ponto pode mudar tudo. No final das contas, o que essas histórias provam é que o tênis é muito mais do que estatísticas frias, rankings e previsões. É um palco vivo para a imprevisibilidade, para o drama humano, para a glória e para a queda. Cada ponto jogado pode ser o início de algo extraordinário ou o fim inesperado de um sonho. Quando Goran Ivanisevic ergueu o troféu de Wimbledon em 2001, ele não estava apenas vencendo um torneio. Ele estava vencendo anos de dúvidas, dores e frustrações. Ele estava derrotando a narrativa de que sua carreira já havia acabado. Era o exemplo puro de que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida pode oferecer uma última oportunidade, e, se você estiver pronto, pode transformá-la no momento mais glorioso da sua trajetória. Já a desclassificação de Novak Djokovic no US Open 2020 nos lembrou que o tênis, apesar de ser um esporte de controle, disciplina e foco, também é profundamente humano. Um único momento de frustração, um segundo de desatenção, e tudo pode ruir. Djokovic era o favorito absoluto, carregava uma temporada perfeita, e mesmo assim, um gesto involuntário mudou completamente o rumo do torneio. Para alguns, foi um erro imperdoável, para outros, um acidente trágico. Mas, para todos, foi a prova de que ninguém está imune aos caprichos do destino. O choque de Serena Williams contra Roberta Vinci em 2015 é outro lembrete de que no tênis não existem resultados garantidos. Serena não estava apenas jogando por um título, estava tentando entrar para a história com um calendário slam. A vitória parecia inevitável. Mas, do outro lado da rede, uma jogadora veterana, com pouca experiência em grandes finais, decidiu que não iria apenas participar. Vinci não só venceu, como fez isso com coragem e ousadia, mudando para sempre a narrativa daquele torneio. E, como se não bastasse, abriu caminho para uma final 100% italiana, que terminou com a aposentadoria de Flávia Pennetta no auge da glória. Ash Barty, por sua vez, escreveu uma história de despedida que raramente se vê no esporte. Em vez de lutar até que seu corpo dissesse basta, ela optou por se retirar no topo, como número 1 do mundo, após conquistar o Grand Slam mais importante para qualquer australiano, o Australian Open. Foi uma decisão que gerou perplexidade, mas também respeito. Mostrou que, às vezes, a maior vitória é saber parar no momento certo, escolhendo o próximo capítulo da vida em vez de deixar que ele seja escolhido por outros. A volta de Kim Clijsters também é inesquecível. Em um cenário onde muitos atletas não conseguem recuperar o nível após longas pausas, Clijsters retornou não apenas competitiva, mas vitoriosa. Ganhou o US Open poucos torneios depois de voltar, provando que a paixão e o talento, quando aliados à experiência, podem superar qualquer intervalo. Para mães que sonham em conciliar família e carreira, ela se tornou símbolo de que é possível. Emma Raducanu, por sua vez, mostrou ao mundo que a juventude também pode reescrever a história. Entrou no US Open 2021 como uma desconhecida para o grande público, de forma quase inimaginável, atravessou o qualificatório e o torneio principal sem perder um set sequer. Sua frieza diante de estádios lotados e pressão global foi algo raro de se ver em uma jogadora de 18 anos. Não foi apenas uma vitória, foi um conto de fadas moderno que inspirou milhões de jovens. Gustavo Kuerten, em Roland Garros 1997, levou muito mais do que tênis para a quadra. Levou alegria, simplicidade e emoção. Sem ser favorito, derrotou campeões consagrados e conquistou o coração dos franceses com seu carisma. Quando dedicou a vitória à avó já falecida, mostrou que o esporte também é feito de amor e gratidão. Sua conquista não foi apenas técnica, foi emocional, cultural e profundamente humana. Juan Martín del Potro, La Torre de Tandil, também quebrou o script. Em 2009, ele enfrentou Roger Federer no US Open, um adversário que parecia imbatível naquele palco. Em um jogo de 5 sets, com coragem e um forehand devastador, venceu e encerrou uma sequência histórica do suíço. Para um jovem de 20 anos, aquilo foi mais do que um título,
foi a confirmação de que o impossível é possível, mesmo contra os maiores da história. Quando reunimos todas essas histórias, percebemos que existe um fio invisível que as conecta: a capacidade do esporte de surpreender. Em um mundo onde se fala tanto em previsões, estatísticas e probabilidades, o tênis insiste em provar que não há fórmula perfeita para prever o resultado final. Cada saque, cada devolução, cada ponto disputado carrega dentro de si a semente do inesperado. Esses momentos também mostram que o tênis é um reflexo da vida. Às vezes, você é o azarão que ninguém leva a sério, e de repente, se vê levantando o troféu, como Goran. Outras vezes, você é o favorito absoluto, dono de todos os holofotes, e um instante de descuido muda tudo, como Djokovic. Há momentos em que a pressão é gigantesca e você encontra alguém que joga sem medo, como Serena enfrentando 20. E há aqueles instantes em que a vitória não está em ganhar mais um título, mas em escolher um novo caminho, como Bart. No fundo, essas histórias permanecem vivas porque nos lembram que o esporte é feito de pessoas reais, com emoções, fraquezas, sonhos e coragem. É essa mistura que transforma um simples jogo em um espetáculo inesquecível. Não são apenas vitórias e derrotas, são capítulos que inspiram, emocionam e nos fazem acreditar que, até o último ponto, tudo pode mudar.